Mais de 1,5 bilhão de alunos e 60 milhões de professores de 165 países foram afetados pelo fechamento de escolas devido à pandemia do coronavírus. Nessa crise sem precedentes de proporção global, educadores e famílias inteiras tiveram que lidar com imprevisibilidade e, em benefício da vida, reaprender a ensinar utilizando de novas maneiras. Até que ponto a modalidade de educação à distância é viável, justa e igualitária? Afinal, como fica a educação em tempos de pandemia? E a conversa de hoje é com a professora Kellen Jacques, mas Kellen, antes de a gente começar a nossa conversa, gostaria de pedir para você de casa se inscrever no nosso canal, dar like no sininho aí embaixo, para que assim que a gente publicar um vídeo, chegue a notificação para você. Kellen, fala pra gente como fica a situação agora da educação no nosso país e no nosso estado de Minas. A partir das decisões do combate à Covid, dos comitês que foram formados, a gente está trabalhando no sistema remoto. Então, aqui no estado de Minas, eu que sou professora da rede estadual, a gente iniciou o nosso trabalho efetivamente de conteúdo no dia 18, com as atividades que estão passando na Rede Minas. Mas anterior a isso, a gente já começou um trabalho de contato com os alunos e a nossa escola optou. Eu acredito que a maioria das escolas da nossa cidade optaram por fazer grupos de WhatsApp, porque a gente entendeu que era uma forma de alcançar de forma mais eficaz a maioria dos alunos. Lembrando que nem pelo WhatsApp a gente alcançou todos, mas a gente optou por isso e a gente tem feito sob orientação, sendo regulamentado por resoluções e memorandos, mas também por demanda, O que vai aparecendo a gente vai tentando resolver. É aquele negócio, a situação pede para se reinventar e usar a criatividade, Tem sido mais ou menos por aí. A gente tem os memorandos e as resoluções, como eu disse, que regem o nosso trabalho. O que a gente precisa fazer, de que forma que a gente vai atuar. O Estado de Minas elaborou uns PETs, que são planos de estudos tutorados, umas apostilas, com algumas explicações e atividades que acompanham ou deveriam acompanhar as programações da Rede Minas, que são umas teleaulas. E aí os alunos devem, aqui do estado de Minas, devem acompanhar essas aulas, fazer as atividades da apostila, que é uma atividade por semana, e entregar para o professor de cada conteúdo específico as atividades daquela semana. Nós, enquanto professores, nós elaboramos atividades extras, porque o governo entende que ou aquelas atividades são insuficientes para os alunos, aqueles que têm mais facilidade, ou a gente elabora um conteúdo de reforço para ajudar a reforçar, aquilo que o aluno precisa aprender. Então, a gente tem que trabalhar sempre de acordo com a necessidade do aluno. Então, o governo pede para que a gente tenha essa atenção, se é preciso mais ou se é preciso melhorar o que está posto. E aí a gente atua no WhatsApp. Então, tem os dias das áreas, de segunda a quinta. Cada dia é uma área específica. Infelizmente, o tempo de aula é muito reduzido. São 20 minutos de aula apenas por ano. Então, 20 minutos de aula na segunda-feira para o primeiro ano, 20 minutos de aula para o terceiro ano. Então, 4 horas de aula, 4 horas e meia de aula virou 20 minutos. Então, o governo tem feito... Tudo está sendo muito compactado. Sim, o governo tem feito um rodízio. Pra você ter noção, as aulas começam às 7h30 e terminam meio-dia e 15. De 7h30 até 11h45, eu acho, são aulas. Depois nós temos um período que são as aulas ao vivo, que é onde o professor vai explicando dúvida de alguns alunos que conseguem perguntar para ele, mas não são todos, Ou seja, é a grande minoria que consegue fazer alguma pergunta online. Então, a gente atua também com relação a essas dúvidas que eles têm com relação às aulas. Então, a gente assiste às aulas para poder dar esse suporte para os alunos. E esse método é eficaz e inclusivo? Porque são realidades diferentes que nós temos aqui na nossa região, então, se dizer no nosso estado. Então, opinião pessoal, não. Não é eficaz e não é inclusivo. Mas, assim, tendo uma visão bem ampla e bem crítica, na escola também a gente enfrenta algumas coisas com relação à inclusão. Até mesmo na questão legislativa, que é o fator mais limitador do nosso trabalho enquanto professor. Então, a gente não tem 100% da nossa autonomia garantida, mas, ao mesmo tempo, a gente não é blindado de forma total. Mas a gente conta também com a vontade do aluno, com a aptidão dele,
com determinadas áreas de aprendizado. E, para além disso, quando a gente não está nesse contato presencial, por causa, né, do vírus que hoje não pode, a gente tem menos, a palavra correta não seria controle, mas a gente tem menos acesso de intervenção com aquele aluno. Então, quando a gente está numa aula presencial, a gente percebe a falta de interesse, a gente consegue agir de forma mais eficaz. Mas uma forma de driblar ali sem a forma presencial... É quase que impossível. O aluno pode só ligar a TV e não acompanhar. Ou nem ligar, né? Ou nem ligar, porque esse controle em casa, infelizmente, a gente não tem. A gente conta com o feedback que temos de chamar o aluno no privado. Então, a gente já tem os alunos de boa participação, que eles já dão um feedback imediato, e tem aqueles que a gente precisa ficar insistindo e que, mesmo assim, a gente não consegue alcançá-los. Eles sempre têm alguma desculpa, ou até, infelizmente, porque a nossa realidade é essa, a gente lida com alunos de baixa renda, alunos que estão aproveitando a pandemia para trabalhar e ganhar um dinheiro extra, já que não precisa estar na escola no turno da manhã, que é o meu caso, então eles estão trabalhando também no turno da manhã para ajudar em casa. Existe outra parte também, que é a questão da presença familiar junto com o estudo do filho, né? Isso. Hoje as famílias com mães trabalhadoras, pais trabalhadores ou criança ou adolescente, né, que tem qualquer que seja a estrutura familiar, avó, tia, a maioria dos integrantes da família trabalham. Então, não tem essa disponibilidade de estar com o filho o dia todo para acompanhá-lo, né? Então, infelizmente, a condição social do nosso país existe e quanto mais pessoas trabalhem, melhor para se ter uma vida digna. Então, a gente também não pode nem dizer que essa família tem a obrigação de estar dentro de casa, porque uma mãe, por exemplo, vamos pensar numa mãe que deixa de trabalhar, pode ser que é menos um salário mínimo em casa. Então, a gente tem que trabalhar com todas essas condições sociais de forma remota, que é o maior dificultador nosso, é de forma remota. E, para além disso, as estratégias que são criadas sem nem conhecer o nosso público de aluno, né? Porque o nosso público de estudante, nós temos várias escolas em São João del Rei. O público da escola que eu trabalho é diferente de uma outra. E assim a gente tem essa diversidade de público. Então, o mais correto seria a gente, para além do que está sugerido, né, a gente ficar estudando sempre qual a melhor forma de chegar naquele aluno que é nosso e que a gente conhece melhor do que ninguém. Porque quem conhece o chão da sala de aula é o professor. Sem dúvida. E como avaliar isso? Tem alguma avaliação dos alunos? Então, a sugestão do governo de Minas, a princípio, é que essas atividades que os alunos façam contem, a princípio, enquanto carga horária. Então, a partir do momento que ele faz a atividade da semana 1 e ele entrega essa atividade, a carga horária da semana 1 foi contabilizada. E assim sucessivamente. Então, por enquanto, a gente está garantindo a contabilização dessa carga horária, para saber se o aluno está participando, né? E esse feedback que a gente recebe sobre as dúvidas. Então, a gente tem preocupado primeiro com não vou falar, garantia muito forte, mas é como se fosse com uma garantia de participação dele. E a partir do momento que ele devolve para nós as atividades e essa correção, a gente tem acesso a um cuidado, se ele realmente está tendo cuidado de fazer e etc. Mas sobre avaliar ainda não tem pontos, ainda não tem. E que impacto que isso tudo pode causar? Ou está causando, na verdade? Então, eu li hoje uma pesquisa da Agência Nacional, se eu não estiver enganada, falando sobre a quantidade de alunos. Mais de 30% dos alunos pensam em desistir por causa dos ensinos remotos. E aí fica uma preocupação muito grande, porque se a gente pensar num aluno que a família tem um pouco mais de condição financeira, que tem um celular bacana, uma internet com uma velocidade boa, para esse aluno já está sendo difícil essa readaptação. A gente sabe que a adolescência, que é a área que eu trabalho, é uma área de muito conflito interno. Então, os alunos sentem de uma forma muito intensa. Então, uma coisa que para nós, que somos adultos, não é uma coisa tão intensa, para eles é muito intenso. Então, assim, a gente sabe que essa transformação para eles também está gerando um conflito interno muito grande. Então, para um aluno que tem uma estrutura social melhor, uma estrutura familiar melhor, já não está sendo fácil. Então, está sendo uma corrida, além de ser contra o tempo, a favor do aprendizado, que é uma forma completamente nova para nós de ensinar e para eles de aprender. No caso nosso, que trabalhamos com alunos de baixa renda, o desafio é ainda maior, porque eu tenho alunos, por exemplo, que não têm celular. As aulas são de manhã e a gente está disponível no grupo na parte da manhã, no grupo de WhatsApp. Só que ele só pode acessar o celular à noite, que é quando o familiar que empresta o celular chega do trabalho. Então aí eu preciso, além do atendimento que eu faço de manhã no meu horário de trabalho, eu preciso fazer esse atendimento à noite também.
E eu não posso negar esse atendimento, porque é o meu aluno que está ali. Por mais que não esteja na minha carga horária de trabalho, nesse momento, eu preciso dar atenção, que é o momento que ele pode. E eu não posso deixar de atendê-lo. E isso é uma coisa que o governo não fez uma previsão sobre, entende? Ele meio que engessou a grade horária, entendendo que todos os alunos teriam condição de assistir. Oferece uma proposta e você que se adapte. Então assim, a gente sabe que a gente assistir um vídeo no YouTube, a gente precisa ter uma internet um pouco melhor. Se for uma internet 3G, 4G, ela gasta os dados da pessoa, essa internet vai acabar. Se é uma internet Wi-Fi, se ela for também um pouco mais barata, né, de uma velocidade inferior, também vai exigir dele uma paciência que, né, às vezes não tem. Às vezes o aparelho também não tem uma configuração boa, é um aparelho mais antigo, com tela quebrada, né? Isso são relatos deles, que a dificuldade está em assistir durante o programa. Não tem como assistir, a televisão não pega, o sinal não é muito bom. Depois fica difícil assistir por causa da internet. Então a gente está sempre nesse diálogo e sempre percebendo que é preciso mais de uma estratégia, né? Então foi oferecido também um aplicativo que chama Conexão Escola. E na fala da secretária estadual, Júlia Santana, ela disse que ele funcionaria sem internet pessoal. Então eu poderia desconectar da minha internet, que eu usaria ele pela internet. Ele não funciona. Ele não está sendo eficaz nem no nosso aparelho, por exemplo, eu que tenho uma matrícula de funcionária, ele não tem sido eficaz. Nós temos um chat que era para funcionar dentro dele. O chat não funciona no telefone, só funciona na web. Então, assim, são estratégias que o governo teve que, infelizmente, algumas, ou a maioria, não são funcionais. Elas não estão entrando em acordo. Se não fosse, a princípio, esses grupos no WhatsApp, a gente não sabe nem como teria sido. E o contato que a gente tem com eles. Então, hoje, o maior vínculo que a gente tem com o aluno é através do professor, através de nós, professores. Porque chegou num ponto em que esperou-se demais para começar, e aí começou 18 de maio, então a gente está desde o começo de março em isolamento, passou março, abril, só foi começar em maio, e além de começar de forma tardia, ainda não foi de forma eficiente. Então a gente precisa, graças a nós, professores, é que ainda tem acontecido de forma menos precária. Mas infelizmente, aquilo que se diz a recurso material do meu aluno lá na casa dele, a gente não tem como resolver isso, né? Tem a questão do aluno que não coloca crédito no chip, perde o chip, aí ele perde o número, e aí eles, quando vê, não está no grupo mais, ou é outra pessoa que está no grupo, aí você tem que conversar e explicar o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que o governo não pensou em como fazer isso de forma realmente eficiente para atingir os menos favorecidos, porque quem tem uma internet, quem tem um celular bacana, funciona. E pensando até são realidades diferentes. Até regiões específicas de Minas Gerais vai ter uma velocidade, uma viabilidade virtual completamente diferente. E Kellen, o conteúdo que, entre aspas, está sendo dado, entre aspas não, né? Que está sendo oferecido de uma forma compactada, ele vai ser oferecido novamente para os alunos? Já se sabe isso ou não? Concluiu esse... Quando voltar de forma presencial? Isso, esse planejamento. Então, a gente não tem previsão para voltar, né? Segundo uma entrevista, porque isso não é nem documento que o governador deu, ele disse que até agosto a gente não tem previsão. Então, a gente ainda anda no escuro com o remoto, com o presencial, então a gente não sabe menos ainda. Então, não existe, assim, uma previsão. Essa semana foi sugerido que a gente trabalhasse com as novas apostilas, estudasse, verificasse erros. Até hoje, ela ainda não foi entregue, ela não está no site, que é o site que o governo hospeda. Ela até hoje não está no site, a gente não conseguiu acesso para poder olhar essas apostilas. Tem conteúdo que não são contemplados nas apostilas. Artes, filosofia e educação física não foram contemplados. Eu sou educação física, eu tive que fazer uma apostila para o primeiro, uma apostila para o segundo, uma apostila para o terceiro ano. Então, eu tive que elaborar meu material didático, executar meu material didático, porque eu também não tenho aulas na televisão. Aí eu tenho que lançar as atividades, receber as atividades, cobrar as atividades. Então, assim, ficou um movimento profissional muito desgastante. Então, um trabalho que antes me ocupava 24 horas semanais, que é a minha carga horária enquanto professor, a gente agora faz 80 horas semanais. A gente atende aluno. Aí, assim, existe uma recomendação. Não, nós temos que saber frear, não atender os alunos fora do horário. Mas não tem como. Sabe? Não tem como. Porque é a hora que ele pode. É o momento que ele tem um aparelho para estar... interesse. Sim, a gente não pode podar esse interesse, porque a gente sabe que a gente já está numa eminência de evasão desses alunos. Então, quanto mais a gente puder apoiar, incentivar,
mais importante. E ainda tem a questão profissional, porque alguns professores, eles não têm essa aptidão tecnológica para trabalhar com tudo isso ao mesmo tempo. Entende? Alguns professores, eles precisariam sim de ter um apoio do governo nesse aspecto, porque ninguém nasce sabendo. E não houve nenhuma preparação e nem escolha, porque o ensino EAD sempre foi uma opção, né? Agora passou, entre aspas, a ser uma obrigação. Essa questão do ensino remoto, ele ficou, na verdade, era o que tinha, né? Era o que tinha para o momento, e aí ele tinha que acontecer de alguma forma, sabe? Mas pelo tempo que demorou o início dele, para começar só 18 de março, de maio, só 18 de maio, poderia ter acontecido, né, uma instrução de forma online mesmo, para os professores. Aí o que acontece? Eu, por exemplo, que tenho um pouco mais de facilidade, ajudo um colega que tem um pouco mais de dificuldade. Ou a gente descobre um curso online sobre algumas metodologias e a gente tem um grupo de professores, a gente joga lá, galera, vamos participar, porque vai ser interessante para nós. Então acaba que a gente está se ajudando e com recurso próprio, porque o meu celular, que é pessoal, ele virou instrumento de trabalho. A minha internet da minha casa, que era só para atender especificidades minhas, não foi mais suficiente, né? Eu tive que aumentar o plano para poder dar conta da minha demanda sobre vídeo, e acaba que, como eu não tive vídeo, eu tive que gravar vídeo, colocar no meu canal do YouTube, que eu nem nunca tinha mexido com isso, então acaba que a gente tem que procurar estudar para atender uma demanda que surgiu. Em momento nenhum a gente recebeu uma preparação para isso. Então quem correu atrás, por meritocracia mesmo, né? Foi desenvolvendo as coisas de forma... E a gente não pode nem estar presencial, assim, com um colega que tem mais dificuldade, porque eu acredito que se ele tem dificuldade nessa questão da distância, até para aprender, quando a gente está disposto a ensinar fazendo uma chamada de vídeo, ele vai ter essa dificuldade. Tem que ser online também a explicação. E recentemente, Kellen, o assunto do Enem, adiamento do Enem, a realização dele nesse ano, tomou os noticiários e... Aí eu te pergunto também que isso é um reflexo da questão do ensino atual do nosso país. Como fica um exame tão importante como esse na vida dos alunos, né, dos estudantes, num período como esse, que a preparação está um pouco complicada, assim dizendo? Para os alunos que querem entrar na universidade pública, a única estratégia que tem é o Enem. E eu não caio nesse discurso de que os alunos da privada que estão tendo aulas remotas, eles estão muito à frente, né? Eles estão à frente, como sempre estiveram, né? Por causa do sistema de ensino e das condições sociais, que a gente não precisa entrar nisso agora. Mas essa questão de reaprender dentro desse ensino, com certeza ela traz uma demanda emocional, psicológica enorme. Então, todos os nossos alunos, sendo eles de particular ou de pública, eles estarão muito menos preparados por causa dos ensinos remotos. No caso da escola pública, mesmo o governo de Minas tendo feito na sexta-feira exclusivo para o Enem, a gente sabe que a nossa carga horária está reduzidíssima. Então, um dia que era 4h30 de presença escolar, ele virou 20 minutos de um programa de televisão. Então, assim, é ilusão dizer que esses alunos estão sendo preparados para o Enem. Não, eles não estão. Entende? Eles não estão, nem se eles estão fazendo um curso para além do curso para além da escola, um curso preparatório, um pré-ENEM, porque não tem condição de se adaptar em tão pouco tempo, uma forma nova de aprender e aprender com ela, entende? Então, assim, o mais sensato a se fazer seria mesmo adiar esse Enem para este ano, não é nem para dezembro, para janeiro, não, para este ano, esperar resolver a questão das aulas remotas, o que vai acontecer, se vai voltar esse ano, se não vai voltar, para depois sim pensar numa estratégia para resolver isso, mas é uma estratégia também, Lucas, pensada. Quem conhece a escola? O professor. Então, a pessoa que eles têm que ouvir agora, comunidade escolar, professor, aluno, os profissionais da área pedagógica da escola. Não adianta também o governo que está lá em cima, achar que ele entende da realidade de todo mundo. Ele não entende. Ele tem que ouvir as partes e elaborar uma estratégia a partir dessa fala que vai surgir. Porque aí a gente tem que ver
como que está a situação da aprendizagem do meu aluno. E como que eu verifico isso? Uma avaliação diagnóstica. Eu tenho os parâmetros nacionais que eu tenho que seguir, que aquele meu aluno deveria aprender, dominar, que se diz, né? Então, eu tenho que pegar as competências, as capacidades, os descritores avaliativos e eu tenho que avaliar aquele meu aluno, não numa avaliação que vale ponto, mas numa avaliação que vai diagnosticar o que ele aprendeu. E ali é meu ponto de partida. Olha, meu aluno só aprendeu isso. E no Enem cai isso. Então, isso aqui, infelizmente, ele não tem condição nenhuma. Que é a nossa obrigação. A gente está ali para além de uma formação social, uma formação também de conteúdo, de informação. Então, é completamente inviável, é ilusório se ter o Enem esse ano. E se tiver, a gente vai perceber, a não ser que eles baixem o nível da prova, mas a gente vai perceber que o nível de notas também no Enem, ele vai diminuir. Porque os alunos, eles estão sofrendo com esse ensino remoto. Os profissionais sofrem, os alunos sofrem. E é sofrer de sofrimento, é um sofrimento diário de aprendizagem. E fora que isso também, igual você falou, reduzindo a questão do rendimento na prova, pode também ocasionar uma diminuição dos próximos profissionais que nosso país há de receber. Dependendo da área, dependendo não, né? Todas as áreas, elas exigem um conhecimento prévio que ele vem do ensino médio. Sim. E sem esse conhecimento do ensino médio, a universidade vai ter que se reinventar. De que forma que ela vai se reinventar? Ou ela vai ter que fazer um atendimento, aulas mesmo, na grade horária dela, que remetam ao aprendizado do ensino médio, como se fosse um reforço do que não foi feito no ensino médio, ou ela vai ter um problema muito grande com esses alunos por causa dessa defasagem que vai ter de aprendizagem, porque os nossos alunos chegarão lá sabendo menos. Entende? A gente teve, para além do tempo de ensino remoto, a escola pública em Minas teve 2 meses parada. Entende? E quando isso retornou... vai refletir em algo. Com certeza. E não vai ser positivo, infelizmente. E Kellen, para a gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que você falasse dessa opinião agora como aluno, estudante. Você, além de professora, também estudante. Como vê tudo isso? Eu sou aluna da Universidade Federal daqui da cidade. Então, como era ensino presencial, né? Eu sou aluna do mestrado em Educação. Então, as nossas aulas estão paradas. Eu já sou da turma de 2019, então eu consegui ter o ano de 2019 e o ano de 2020 a gente não teve aula. E a disciplina que eu cursaria agora, no primeiro semestre, a gente não cursou. Nós temos um grupo no WhatsApp, o professor manda os textos, mas assim, não tem essa interação. Eu sou residente aqui, eu sou de São João, então eu ainda não preciso preocupar com o aluguel da minha casa, né? Então, para mim, está menos assustador, mas para quem entrou no mestrado esse ano, eu acredito que está tudo muito conflituoso, porque, querendo ou não, isso vai adiar a nossa vida, né? Nós teremos um adiamento da nossa vida de 1 ano. Alguns colegas de turma já conseguiram desenvolver melhor, eu não consegui, eu estou estacionada. Infelizmente, eu tenho me dedicado tanto ao trabalho que eu não tenho conseguido ter uma dedicação para o mestrado. Mas eu tenho colegas que conseguiram, mas para mim é uma situação extremamente preocupante, que a gente tem pessoas que são bolsistas, que estão recebendo a bolsa, quem é bolsista precisa terminar dentro do prazo, né? Então eu tenho colegas que são bolsistas, eu tenho colegas que não são daqui, tenho colegas que precisam do campo, e como é mestrado em educação, 90% do campo é escola, e não tem escola para ele pesquisar, então assim, é uma situação muito preocupante. E a gente tem que pensar para além da minha condição, porque a minha pesquisa não exige campo, mas a pesquisa do meu colega exige campo. E aí? Como que ele vai fazer? E o meu colega que exige campo é bolsista e precisa terminar até março do ano que vem, que é quando encerra o nosso prazo no mestrado. Enfim, é uma situação atípica, caótica, que exige muita esperança de todos, né? Muita esperança, muita dedicação, muita tranquilidade, senão a gente pira. Sabe, começa a aparecer 1000 demandas, além das que já aparecem fisicamente, a nossa cabeça, né? Começa a criar muitas demandas, muita preocupação, então tem que ter muita prudência. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, é um momento de prudência, de pensar no próximo, sabe? Pensar para além de mim e o meu colega, embora ele não esteja aqui comigo presencialmente, e o meu aluno e o meu colega, e a gente se ajudar. No meu trabalho e também no mestrado, a gente tem feito esse exercício de se ajudar. Sempre que um desanima, eu não estou aguentando mais. E aí aparece alguém, não, vamos nos ajudando. Então, o exercício tem sido esse, porque fácil... É estar unido, mesmo em isolamento social. Sim. Kellen, muito obrigado por essa conversa, foi muito boa. E agradeço você também pela companhia em mais um vídeo. Um grande abraço a todos.